Vamos lá. Então, o Roberto, ele propôs, né, uma. A primeira coisa que a gente tem que entender, gente, é que o que é que vai acontecer aqui? O primeiro componente é do processo 1. Então, eu vou fazer aqui uma atualização, Roberto. Imagine que o A é o primeiro elemento, então vai ser A, vai ser 1, B vai ser 2 no primeiro componente, C vai ser 3, né? Deixa eu fazer aqui completo. D vai ser 4 e E vai ser 5. O F vai ser 1 também, mas vai ser 1 para o segundo componente. O G vai ser 1, vai ser 2 para o segundo componente. O H vai ser 3 terceiro para o segundo componente. E o I vai ser 4 para o segundo componente. O J por último componente. O K 2 por último componente. O L 3 por último componente. O M 4 por último componente. E o N também vai ser 5 por último componente. Então, eu vou ter isso aqui. Eu não coloquei a informação que eu tenho dos demais processos. Essa informação a gente vai montar agora. Observe que se eu não sei de nada, o componente é zerado. Então, o A vai ser 100. O B, o que é que eu sei? O B eu sei que F era 1. E B foi um evento a partir do envio em F. Então vai ser 1 no componente no segundo componente. Então B vai ser B210. C vai manter essa informação que eu sei de P2 e de P3. D também. Então vai ser 210, 310, 410, 510. O F é 010, porque eu não sabia nada antes de P1 e P3. G chegou a partir do evento C, que era 310, então vai ser 3, 2, 0. H vai trazer a mesma informação que eu já sabia do G, então vai ser 330. E eu tenho que esperar aí a relação do E com o M e do N com I. Então vamos lá. O J vai ser 001, K 002, L 003, M 514, N 515 e o I eu tenho informação 5 e 5, então vai ser 545. Certo?
Então, eu vou ter isso aí, gente, de informação. Ok? Deixa eu só trazer isso aqui para trás, que não ficou. Bem, e aí eu consigo fazer as estimativas de happen before. Por exemplo, eu sei que A... Melhor, vou dar um exemplo aqui, que é o A, ele ocorre antes do I. E aí, se eu for relógio lógico vetorial do A, é 1, 0, 0. E isso é menor que o I, que é quem? 5, 4, 5. Certo? Agora eu posso pegar dois eventos que não estão relacionados. Por exemplo, H e M. Qual é o relógio lógico de H, gente? 3, 3, 0. E M, qual é o relógio lógico de M? 5, 1, 4. Eu não consigo dizer qual é menor, porque 3 é menor que 5, mas 3 é maior que 1 e 0 é menor que 4. Então, não tem 3 componentes que eu tenho relação de menor igual. Então, o que é que eu posso dizer de H e M? Eu posso dizer que H ele é concorrente com M. F vai para o B. Exatamente. Ó, F era 0, 1, 0. Quando chegou em B, o componente que vai ser alterado vai ser o segundo e o terceiro componentes. Porque o primeiro componente, que é o componente do processo local de P1, B vai incrementar. Observe aqui que A, B, C, D e E. Eu incremento o primeiro componente 1, 2, 3, 4, 5. F, G, H, I, eu incremento o segundo componente 1, 2, 3, 4. J, K, L, M, N, incremento o terceiro componente 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, eu incremento o componente local de 1 em 1 e trago a informação mais atualizada que venha das mensagens. É dessa forma que a gente compõe. Tá claro? Bem, vamos... Professor, eu não entendi, foi que, por exemplo, no processo 2, eu fiz F, B, F, B, C, G, H, I. Então, seria no segundo processo, no segundo número, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sexto em I. Então, não, mas o B é um evento B ficaria 2, 2, 0. B é um evento do processo 1. Você está vendo aqui, processo 1, A, B, C, D e E, certo? Ok. Processo 2, F, G, H, I. Então, quando eu envio a mensagem de F para B, o que é que eu faço? Eu informo para o processo 1 que P2 está no estado 0, 1, 0. Aí ele vai dizer o quê? O 0 ele vai ignorar, porque era o estado dele de P1. Ele vai saber, olha, qual é o relógio local que ele conhece de P2 e de P3? 1, 0. Isso é mais atual do que eu tenho, que é 0, 0, Então, eu vou substituir. Por isso que B fica 2, que é a atualização do relógio local de 1 para 2. 1, 0, que é a informação que veio de F. Ok? Então, por isso que eu tenho isso. A segunda informação de B seria qual? Porque o processo... O primeiro processo componente... 2, o F é o primeiro. O B... O B é o segundo? B é o primeiro componente é do processo 1. Segundo componente é do processo 2. Terceiro componente é do processo 3. É um vetor com 3 componentes. Ok?
B é um evento do primeiro processo. Então, a atualização do relógio local vai ser no primeiro componente. Então, A1, D2, C3, D4, E5. Ok? Aí, o segundo e o terceiro componente, eu vou atualizar com o que eu souber de P2 e P3. A, eu não sei nada. Então, A vai ser 100. B, eu sei o que veio do evento F de P2. O evento F estava 010. Então, que informação eu estou trazendo para P1? O componente 2 em 1 e o componente 3 em 0. Por isso que B vira 210. Ah, certo, okay? Entendi. Perfeito? Pronto. E assim sucessivamente. Bem, gente. Agora, deixa eu carregar, vamos carregar aqui. Parte ruim desses slides é que a gente não pode avançar para um slide específico. Bem, voltando aqui então a gente viu como a gente trata tempo com referência ao tempo físico, né? A gente usa isso tipicamente em sistemas síncronos, e como a gente trata o tempo quando a gente não tem uma referência boa de sincronização de relógios, e a gente usa relógios lógicos vetoriais, como é que a gente consegue estabelecer uma relação de causalidade entre eventos que ocorrem em processos diferentes. Bem, agora eu vou falar aqui um pouco sobre o estado global do sistema. Certo? Bem, o que é o estado global do sistema? O estado global é o estado formado pelo estado de cada processo que compõe o sistema, e você junta como um todo, né?
Por que é interessante a gente detectar o estado global do sistema? Há determinados casos em que há interesse da gente detectar situações que ocorrem de forma distribuída. Por exemplo, se estiver trabalhando num ambiente com objetos distribuídos, você pensa, por exemplo, um RMI, ou Corba, Becon, outro MIDA de objetos distribuídos, você pode ter que fazer garbage collection, ou seja, retirar a referência, objeto não é mais referenciado em lugar nenhum, então você tem que liberar espaço de memória, né? Então, quando o objeto ele não é mais referenciado por ninguém, você elimina ele. Então, garbage collection distribuída, quando você tem esse objeto para ser referenciado através do sistema distribuído, é uma opção. Uma outra opção interessante é quando você tem processos em impasse, o deadlock. Você sabe a condição de deadlock. Deadlock é um processo que está esperando pelo outro. Certo? E outra situação interessante é quando você tem uma computação distribuída e todos os nós já realizaram o que eles tinham que realizar na computação, já fizeram a parte deles. Né? Então, quando a gente tem uma computação distribuída em que todos os nós já fizeram o que era esperado fazer, então você terminou a computação distribuída. Bem, determinar estado global é uma coisa difícil, porque eu não tenho um tempo global. E mesmo que eu diga, olha, colete o estado do seu sistema no momento X. Mas a gente já viu que eu não tenho como estabelecer exatamente quando é X em todos os processos. Quando for X no meu processo, não vai ser exatamente X em outro processo. Vai ter sempre uma distorção, por menor que seja. E o estado global é coletado a partir dos estados locais dos processos. Então, você tem um histórico de execução, né, de eventos que ocorrem nos processos. E aí, o que você vai fazer? Você vai estabelecer um corte. Você vai tirar uma fotografia daquele processo, ver qual foi o último evento que você viu naquele processo, uma fotografia de outro processo, o último evento que você viu naquele processo, e assim por diante. Você vai tirar uma foto de cada processo e vai juntar. É mais ou menos o efeito de uma panorâmica. Quando você vai fazer uma foto panorâmica, você tira uma foto de uma área, de outra e de outra, e você junta essas áreas. Ok? Bem, a questão é que você pode ter o que a gente chama de corte consistente e de corte inconsistente. Quando é que o corte é consistente e quando é inconsistente? Vamos ver aqui. Por exemplo, você tem esse corte aqui. Eu peguei até o evento E21 em P1 e até o evento E22 em P2. Então, eu não estou vendo esse evento aqui é 3.1. O que é que eu estou vendo? Eu estou vendo só o que aconteceu até esse ponto em azul, o segundo ponto em azul em P1 e até o segundo ponto em azul em P2. E eu vou ver que a mensagem M2 ela foi enviada, mas ela não foi recebida ainda. Ela não foi recebida ainda, certo? Isso é um corte consistente, porque isso é uma coisa possível de acontecer. Agora, observe esse outro corte, que eu vejo E01 e E02. Eu não vejo o E1 em diante, não vejo o E12 em diante. O que é que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo a mensagem M1 chegando em E02, mas M1 não foi enviada por P1 ainda. Uma mensagem que não foi enviada chegou. É mais ou menos numa panorâmica você vê um braço fora do lugar, né? Então, isso não é uma coisa possível de acontecer, não é um retrato possível. Por isso a gente chama disso de corte inconsistente. Bem, uma coisa que eu não falei para vocês é que situações como essas, de garbage collection distribuída, deadlock ou terminação, são o que a gente chama de situações estáveis. Uma vez que ela ocorra, uma vez que ocorra um deadlock ou terminação da computação distribuída, ou a necessidade de fazer um garbage collection porque um objeto não é mais referenciado, essa situação ela não muda até eu intervir. O objeto não voltará a ser referenciado, o deadlock não se resolve sozinho,
e uma vez que os processos terminaram, eles não voltam a fazer computação enquanto eu não atuo. E o que quero dizer com isso? É que se a gente, nesses casos, a gente pode fazer uma série de cortes, desde que os cortes sejam consistentes, em algum momento, se essa condição for atingida, a gente vai verificar que a condição foi atingida. Bem, então o estado global consistente consiste em um corte consistente, e aí você tenta, o que você vai ter que fazer é verificar se essa condição foi atingida. E aí nós temos um algoritmo de estado global que ele vai tentar obter cortes consistentes periodicamente. Como é que eu obtenho um corte consistente periodicamente? Eu tenho um algoritmo proposto por Lamport, Shand e Lamport, dois pesquisadores. Lamport é o mesmo dos relógios lógicos. A gente vai desenvolver Lamport e mais algumas matérias aqui no curso, mais alguns assuntos aqui no curso. Ele propôs um mecanismo para você fazer isso, que consiste em você coleta o estado de um processo e pede para coletar o estado dos outros, e naquele momento você traça um marcador. E os demais processos eles vão mandar marcadores para os outros processos. É uma coisa basicamente dessa forma. E aí você consegue detectar o processo, o corte consistente. Eu vou mostrar isso aqui para vocês no whiteboard. Vou ter que limpar aqui primeiro esse whiteboard. Talvez nem tanto, acho que eu posso usar esse mesmo, né? Vamos supor, gente, que eu vou usar ele mesmo e vou usar aqui o azul para montar a marcação. Vamos supor que eu queira coletar corte consistente. Então, P2, ele mandou uma mensagem aqui. E ele coletou o estado. Que estado foi que P2 coletou? O estado de P2, P1, foi até o evento C. Estado de P2 foi até o evento F. E o estado de P3 foi até o evento L. Ok? Bem, só que tem um detalhe. O momento que eu fiz esse corte aqui, cada processo que recebeu a mensagem de coleta de estado vai mandar também um novo marcador para os outros processos. Eu vou mandar aqui um marcador aqui para P1, vai mandar um marcador para P2 e P3, certo? E P3 vai mandar um marcador para P2 e P1. E aí, o que é que esse marcador nos diz? Esse marcador aqui vai dizer se existe alguma coisa, alguma mensagem circulando na rede. Por exemplo, entre o primeiro marcador de P1 e o marcador e a mensagem que veio de P3, não chegou nenhuma mensagem de P3 para P1. Então, eu posso dizer que o canal entre P1 e P3 está vazio. Certo?
entre a mensagem de P1 de P2 e oh Deus, peraí. Vou botar isso aqui no lugar. Botei aqui no lugar, certo, gente? Bem, entre a mensagem de P2 e entre a mensagem que veio de P1 para P2, o marcador de P1 para P2, e o marcador marcador de P2 para P1 e o marcador de P1 para P2, o que foi que aconteceu, certo? Eu verifiquei que existia uma mensagem trafegando. Não tá vendo ali que tem uma mensagem de C para G? Vou chamar aqui de M1. Então tem uma mensagem M1 que está indo de C para G, né? Mas no canal de P2 para P3, se eu ver P2 para P3, ou seja, da marcação de P2 para P3, não vou encontrar nada, então tá vazio. Não tem porque entre eu fazer a marcação aqui e fazer uma nova mensagem, entre eu fazer a marcação de P2 para P3 entre L e M e mandar a nova mensagem que chegou em P2 entre H e I, não chegou nenhuma mensagem de P3 para P2. Então, de P3 para P2 está vazio, certo? E assim sucessivamente, né? A gente vai ver aqui canal de P2 para P3 vazio, o canal de P2 para P1 vazio. Não tem nenhuma mensagem de P2 alcançando P1. Então, eu consigo montar um estado de sistema que ele é consistente. Ele é um estado que você consegue verificar que ele se monta em pé, né? E a ideia básica é essa, que você manda os marcadores para os processos, e os processos depois eles retomam marcando de volta e verificando entre a chegada de um marcador e outro se alguma mensagem que estava na rede chegou. Se a mensagem chegou é porque tinha uma mensagem circulando na rede. Obviamente que para isso funcionar, eu preciso ter uma condição que a gente chama de FIFO, que é o seguinte, que as mensagens que primeiro são enviadas são as primeiras que chegam. Mas, por exemplo, se tiver um sequenciamento nas mensagens da rede, você tem isso. O TCP te dá isso. Diga. Se esse marcador preto tivesse mais para frente, iria sinalizar a mensagem de P3 para P2? Se ele tivesse mais para frente e pegar essa mensagem que veio de N para I, isso. Não iria, porque é o seguinte, porque como ele é gerado quando eu fiz a marca em P3, então essa mensagem, ela obrigatoriamente, ela tem que chegar antes da mensagem que é enviada no tempo N. Porque os processos são, que eu estava falando isso agora, como o canal de comunicação ele é FIFO, então o primeiro que chega, o primeiro que envia, o primeiro que chega, então
se a mensagem do marcador foi enviada antes, ela tem que chegar antes. E ela é enviada logo depois que você faz a marcação aqui em L. Certo? Se eu tivesse feito a marcação depois de N, aí eu geraria essa mensagem preta depois que a mensagem que saiu de P3 chegasse em P2. Aí eu teria isso, que é o que você tem aí no caso de P1 para P2. Essa mensagem aqui que sai de C e vai para G. Entendeu? Entendi sim, obrigado. Ok. Bem, gente, então vamos voltando aqui para o nossa slide. Deixa eu voltar aqui para o slide. Bem, agora eu vou falar agora de algumas aplicações em sistemas distribuídos, certo? Nós vamos motivar nossos interesses. Bem, a primeira aplicação que eu gosto muito de falar é replicação. Por quê? Porque todo sistema está sujeito a falhas. Né? Então, se você imaginar que sistemas distribuídos eles podem estar sujeitos à possibilidade de falhas, muito mais que se envolve mais de um computador, mais de um no computador. Então, a gente tem que ter mecanismos de operar apesar de falhas. A gente diz que chama isso de replicação. Um dos mecanismos que a gente utiliza. E a ideia da replicação é você usar redundância espacial, ou seja, você tem, por exemplo, um serviço que ele opera, ele existe mais de uma réplica.
certo? Como seria isso? Replicação, gente, não é para aumentar a escalabilidade. Então, se você tem um serviço que existe mais de um nó, então imagine que você tem um banco de dados. Ao invés de você ter um servidor de banco de dados, você tem 2, 3 servidores de banco de dados que eles atuam para manter um único serviço de banco de dados. É possível que, como você tem mais de um ponto de acesso, mais de um ponto de processamento de requisições, você tenha um sistema que seja mais escalável do que com 2 nós. Então, é possível você aumentar a escalabilidade ao permitir que mais de um ponto de processamento de requisições, mas você tem um problema. Se você pensar, por exemplo, eu tenho um sistema de banco de dados de um banco, e aí um problema comum é o seguinte: se você tirou o dinheiro da sua conta para transferir para a conta de outra pessoa, é óbvio que você tem que ter consistência. Ou seja, se sua aplicação acessou um servidor que fez isso, e de repente você foi em outra aplicação, você foi num caixa, você foi no celular, e aí ele foi em outro servidor, o outro servidor já tem que estar com o estado do sistema atualizado. Então, eu tenho que manter o que a gente chama de estado único, de forma sincronizada. Bem, e a replicação ela vai aumentar a disponibilidade. Então, talvez você tenha ouvido falar em disponibilidade 3S, 3 noves. Seria a disponibilidade de 3 noves, seria de 99,9%, 0,999. O que é que seria isso? Significaria que eu teria 0,1% de indisponibilidade. Certo? E o que é que eu quero dizer com isso? Qual é a probabilidade de um sistema que tem 2 réplicas estar indisponível? Eu teria que estar com as 2 completamente indisponíveis ao mesmo tempo. Se você colocar essas 2 réplicas em locais distintos, com alimentação distinta, conexão à internet distinta, tudo distinto, você tem falhas independentes. Então, a probabilidade de ambas falharem é a probabilidade de uma falhar vezes a probabilidade da outra falhar. Seria, então, 0,01 vezes 0,01. 0,01 vezes 0,001 também. Isso seria o quê? Essa probabilidade de ambos falharem. Seria 10 elevado a menos 6. Se você deriva isso no ano, você vai ver que a probabilidade de falha em um ano, aí você teria que calcular, ó, 365 dias, 24 horas, dá 8.760 horas, certo? Dividido por 1 milhão, que é 10 a menos 6, vezes 3.600 segundos que tem numa hora, a probabilidade de acontecer uma falha num sistema que é 3 noves com 2 réplicas, dele ficar indisponível em um ano, é 31 segundos em um ano.
probabilidade de acontecer a falha no sistema, que é 3S, sem replicação, aí você vai ter que fazer a conta de 24 horas vezes 365, dividido por 1.000. Isso vai dar 8,7 horas em um ano. Sem replicação. Quando eu coloco 3 réplicas, esses 31 segundos caem para 30 milissegundos. Praticamente não existe, né? Então, aí eu estou falando em falhas por crash e assumindo a hipótese de falhas independentes. Mas o importante é a gente ter noção de quão relevante é a de quão relevante é o uso de replicação em sistemas distribuídos. Certo? Replicação ela deve ser algo transparente, então eu devo pensar num único ponto de acesso. Eventualmente eu posso ter um dispatcher, que é alguém que faz um round robin de requisições. Uma réplica recebe a requisição, eu mando para uma outra. Eu posso fazer alguma coisa do tipo. Ou eu posso usar um multicast. Então, quando a requisição chega, ela chega numa mensagem de grupo que é enviada para todas as réplicas. Então, eu tenho que ter algum mecanismo de fazer a coordenação entre as réplicas. E eu falo em replicação basicamente para serviços stateful. O que é serviço stateful? Tem um estado de sistema, tem um estado comum que as réplicas mantêm, que elas conhecem, e que quando eu processo eu mudo esse estado. E a estratégia de replicação ela pode mudar de acordo com o nível de serviço a ser oferecido e com o tipo de falha a ser tolerado. Então, por exemplo, se eu estou falando em falhas bizantinas, eu posso usar, por exemplo, o PBFT, Practical Byzantine Fault Tolerance, o protocolo que tolera falhas bizantinas, ou seja, ele suporta que parte das réplicas sejam invadidas, ele suporta intrusão, e apesar dessa invasão de uma parte das réplicas, eu continuo realizando a replicação. Por outro lado, eu tenho o primary backup, onde eu tenho falhas por crash, então eu suporto o defeito que torna o servidor principal indisponível. E aí eu vou falar dos diferentes tipos de replicação. O primeiro tipo de replicação é a replicação ativa. Todo estado é replicado em tempo de execução. Mas a replicação ativa é algo custoso. Uma outra possibilidade é replicação passiva. Uma forma comum de replicação passiva é o primary backup. Então, quem realiza o serviço é o primário, e quando eu realizo o serviço, eu mantenho réplicas atualizadas com backup do estado. Como é que isso funciona? A requisição chega no primário, o primário executa a requisição, atualiza o estado do backup, só atualizar o estado do backup. Então, se tiver aqui uma atualização no banco de dados, que eu tenho que fazer vários processamentos, eu vou fazer no primário, aí eu vou descobrir que na verdade, vou alterar somente 5 linhas. Aí, no backup, eu só faço alteração direto às 5 linhas, porque a transação já executei no primário. No backup, eu só faço atualização. Uma vez que eu fiz essa atualização no backup, eu respondo para o cliente. Por que eu não respondo para o cliente antes de atualizar o backup? O que vocês acham? Se eu responder para o cliente antes de atualizar o backup, pode ser que eu fale, o cliente receba a resposta e, na verdade, aquela resposta não ficou guardada em lugar nenhum. Porque o meu backup que vai assumir não sabe da resposta, não sabe do que foi tratado. Certo? Então, possa ser, em caso de falhas do primário, o backup assume. Se eu tiver mais de um backup, quem é que vai assumir? Aí eu vou usar um algoritmo
chamado eleição de líderes. Então, já no caso da replicação ativa, eu mando a requisição enviada para todas as réplicas, ambas as réplicas processam e enviam a resposta. Está atualizado por todos e todos enviam a resposta para o cliente. Se eu não tenho falhas, não preciso sincronizar o estado, porque o estado já está sincronizado. Mas é algo que é um pouquinho mais complicado. Eu tenho que manter um grupo de réplicas. Se uma réplica falhar, eu tenho que excluir essa réplica do grupo. Já falar disso com o detector de defeitos. Se uma réplica que falhou retornou, eu tenho que ressincronizar o estado dela. E como é que eu ressincronizo? Eu posso, por exemplo, todas as atividades que uma réplica faz, eu posso manter as ações que ela executa no transaction log, no log de transações. Vocês devem ter visto falar de transaction log em banco de dados. Então, a ideia é basicamente a mesma. Certo? Se a ressincronização implicar simplesmente copiar todo o estado, isso vai ser ineficiente. Então, imagine que eu tenha mantendo um banco aí de 1 terabyte. Aí, uma réplica, ela falhou, foi executado mais umas 2, 3 transações pequenas, com pequeno volume de dados. Aí, quando ela retorna, eu não sei o que foi mudado, então eu copio tudo de novo. Isso é muito ineficiente. O que eu vou guardar é o que eu alterei a cada transação. É por isso que eu tenho um transaction log. Então, a ressincronização é repetir os passos que as réplicas executaram. Só que tem uma pegadinha nisso. Imaginem que você executa uma ação que o coordenador mandou, uma ação, só você executa e você falha. Por algum motivo, essa mensagem não chegou para os demais. Os demais continuam executando outras ações. Aí, quando você retorna, você executou um passo que os demais não executaram antes. Então, não dá para eu simplesmente pegar o transaction log deles e fazer executar aquilo que você não executou, porque você foi para a esquerda primeiro antes de ir para a direita, por exemplo. E aí, o que é que a gente faz? Eu só executo passos se a informação que eu vou executar chegou para todo mundo primeiro. E aí, para eu fazer isso, eu vou ter que ter um acordo chamado de uniforme. Que é o seguinte, eu mando o que vai ser executado, todo mundo confirma que está preparado para executar, e aí só depois que eu tenho essa confirmação que as pessoas executam. Então, se alguém falhou antes de executar, ok, porque ele não vai executar nada que ele não tenha certeza que outros receberam antes. Então, na replicação ativa, eu tenho que manter esse acordo uniforme. Eu posso também fazer isso para um que chama de difusão atômica. Eu mando um outro mecanismo de similar à replicação. Você manda a mensagem para todo mundo, garantindo que todo mundo receba. Bem, e quando eu falo em falhas bizantinas, o acordo no conjunto de requisições é tolerante a falhas bizantinas. Aí eu vou entrar num problema chamado generais bizantinos de Lamport. Mas, basicamente, esse problema é o seguinte. Você tem que criar... quando eu estou falando replicação com processos que podem falhar de qualquer forma, eu posso assumir que o processo pode ser adulterado e ele pode executar uma coisa que não foi o que tinha sido combinado. E como é que eu resolvo isso? Então, imagine que eu tenha 4 processos. Se 2 forem mal comportados, eu não sei quais são os 2 bem comportados, quais são os 2 mal comportados. Né? Lamport analisou isso e ele propõe que mais do que 2/3 dos processos têm que ser bem comportados. Então, se eu estiver falando de 4 processos, 3 têm que ser bem comportados.
E aí a ideia é, eu tenho um líder da transação que ele manda essa transação criptografada na rede para evitar que ela chegue adulterada para os processos. E eu tenho uma etapa de prepare, que todo mundo confirma que recebeu a transação. Só depois que todo mundo confirma, todo mundo faz o commit, dizendo que pode executar a transação, e aí eu executo a transação. Só que para eu avançar de uma etapa para outra, eu tenho sempre que ter a confirmação de 2/3 dos processos. E depois esses 2/3 confirmam a resposta para o cliente. Então é uma replicação ativa, só que ela tolera a intrusão, tolera falhas bizantinas. Certo? Bem, uma coisa que é importante quando eu falo em replicação, eu falei que vocês vão ter que executar um conjunto de mensagens, certo? Conjunto de requisições. Imagine, então, que uma coisa relevante para você executar esse conjunto de mensagens, esse conjunto de requisições, é que o mesmo conjunto de requisições chegue na mesma ordem para todos os processos. Certo? Uma forma de garantirmos isso é mantendo um grupo de processos. E aí eu tenho que manter uma comunicação em grupo. Então eu tenho que ter um grupo de processos que troca mensagem entre si. E aí esse problema se divide em duas coisas: entregar o conjunto de mensagens na ordem a todo o grupo. A gente chama esse problema de difusão atômica confiável, e manter a visão do grupo, sincronia de visões. Então, basicamente, na comunicação em grupo, um processo pode fazer um join, entrar no grupo, pode fazer um leave, pode sair do grupo. Eu posso enviar mensagens para o grupo e as mensagens são entregues. Quando a mensagem é entregue é quando eu admito que o grupo que ela pode ser processada por cada processo. E a ideia é que eu entregue as mensagens da mesma ordem para todo o grupo. Eventualmente, se eu estiver enviando a mensagem pode chegar antes. Mas aí, se a mensagem 3 chegou antes da 2, eu só entrego a 3 quando a 2 for entregue, depois que eu entregar a 2 para todo o grupo. A ideia basicamente é essa. Então, o problema é garantir que a mensagem chegue, apesar de falhas, a todos os nós, ou a nenhum nó. Então, eu tenho que usar o acordo na entrega. Eu vou falar um pouco de algumas possibilidades na literatura para a gente fazer isso. Em sistemas síncronos, eu tenho uma abordagem chamada Periodic Group Creator, que basicamente é o seguinte: no Periodic Group Creator, eu tenho um grupo de processos que eles se mantêm-se sincronizados, e toda mensagem que eu envio, que um processo envia para o grupo, ele usa uma técnica chamada de flood, que é basicamente o seguinte: eu mando a mensagem para todos os nós, e esses nós retransmite para todos os nós, exceto para quem ele recebeu. Flood é uma inundação. Flood é uma técnica que é muito ineficiente em termos de uso de recursos, mas ela, como você inunda, você manda várias cópias daquela mensagem, ela garante que todo mundo vai receber a mensagem. Se você tiver um problema muito sério na rede, certo? E aí, o que é que eu faço? Como meus processos estão sincronizados, com uma distorção muito pequena, eu calculo o maior tempo para enviar a mensagem usando o Flood, fazendo todas as retransmissões, e eu entrego as mensagens a partir do tempo do timestamp que ela foi enviada, mais esse delta, que é o tempo máximo da rede. Então, imagine que para enviar a mensagem eu gaste 200 milissegundos. Então, se a minha mensagem ela foi gerada no tempo 0 minutos, 0 segundos,
300 milissegundos, aí ela chegou em algum nó no tempo 0 minutos 0 segundos, 400 milissegundos, eu só vou entregar ela em 500 milissegundos, porque é o 300 mais o 200. Eu vou segurar para entregar ela somente no tempo máximo que ela deveria chegar em todos os processos. Como todo mundo vai fazer isso, eu garanto uma atuação sincronizada em uma ordem total baseada nesse relógio que tem uma diferença pequena de um para o outro. E como é que eu mantenho um grupo? Por que o nome é Periodic Group Creator? Porque periodicamente, a cada, sei lá, 500 milissegundos, 1 segundo, a cada período que você determina, todos os processos têm que dizer que estão presentes no grupo. Se eu não digo que estou presente no grupo, na próxima rodada, se eu tenho um período, uma janela de 500 milissegundos para dizer que estou presente. Se eu não digo isso, então na próxima rodada, no próximo slot de tempo, os outros processos vão dizer, olha, ele não respondeu nada, então ele não faz mais parte do grupo. Então o grupo sempre é recriado periodicamente. Isso é uma abordagem de comunicação em grupo. Uma outra abordagem que eu gosto que a gente utiliza, mas em sistemas assíncronos, é o uso de um sequenciador, que é o caso do protocolo Amoeba, os ambientes assíncronos. E qual é a ideia? Eu tenho um líder, um coordenador. Então, quando eu vou enviar uma mensagem, eu envio a mensagem para o coordenador atribui um número para essa mensagem, ele tem um contadorzinho, e aí vem a mensagem para todo mundo. E todos entregam as mensagens na ordem indicada pelo coordenador. A gente pode ter alguns problemas, então se o coordenador falha, eu posso detectar que o coordenador falhou, e aí eu posso acionar um protocolo de eleição de líder. Se eu recebi a mensagem 3 do coordenador e não recebi a 2, eu posso fazer um NEC, pedir para ele retransmitir essa mensagem. Se algum processo quiser sair ou quiser entrar no grupo, ele pede para o coordenador, e o coordenador envia o informe dizendo que o processo entrou ou saiu do grupo. Certo? Da mesma forma, se o coordenador perceber que um processo não está respondendo, ele pode suspeitar do processo, retirar o processo do grupo e informar para todo mundo. Bem, e aí a gente pode ter, se eu manda mensagem para o coordenador manda direto para o grupo, eu posso ter o mesmo problema que eu tinha lá na replicação com acordo não uniforme. Se o coordenador falha, eu perco, e se eu tenho uma falha envolvendo o coordenador em algum processo, essa mensagem pode sumir. Então, o que é que eu faço? Eu mando a mensagem para o coordenador manda um prepare, todos confirmam, e só depois que todos confirmam, que o coordenador manda entregar a mensagem. Certo? Então, eu tenho uma entrega com um acordo uniforme. Em caso de falha do líder, do coordenador, vou ter que fazer uma eleição de líder e, eventualmente, eu posso detectar que o processo não está respondendo porque ele não deu um ACK para a mensagem do coordenador, e aí eu faço a detecção de defeitos e excluo esse processo da computação. Bem, eu vou deixar para a gente abordar esses aspectos de detecção de defeitos e de eleição na próxima aula. Acho que por hoje foi suficiente. Ok, gente? E por hoje é só.